que falar o seguinte, quem acompanhou nas nossas redes sociais, nós lançamos ali e veja só o que aconteceu. Pastor fez culto ao som de Coldplay e Jota Quest e diz: Jesus não ouvia música cristã. A aposta de um pastor em inovações para atrair jovens vem causando bastante burburinho na comunidade evangélica e também na mídia. A ideia de Felipe Falcão, de 26 anos, mais conhecido como Pastor Lipão, é que as pessoas reconheçam o Ministério Onda Dura como uma igreja fora dos padrões. Não queremos ser mais uma igreja, o segredo é ser uma igreja diferente. Não podemos ser esquisitos no mundo real, afirma. A justificativa acima se explica porque Lipão ministra seus sermões ao som de Coldplay, Chico Buarque e Jota Quest, artistas da música secular. Fonte Gospel Mais. Vamos então comentar sobre isso, Diego? Vamos, iniciando o comentário. Inicia o comentário, por favor. Seu comentário? Que comece o comentário! Que comece o comentário. Irmãos, o Pastor Lipão o nome, né? Abençoado Pastor Lipão. O que dizer, né? O que dizer dessa pessoa? O incansável Lipão! O que dizer? Não, irmãos, cada um vê de uma forma. Semana passada a gente deixou uma coisa bem clara aqui, que tem muita coisa que é questão de opinião, né? Mas tem muita coisa que é bíblica também, tem coisa que não dá pra destoar, né? E o fato dele usar, se é o comentário esse, se a gente tá comentando sobre ele usar músicas seculares nas suas ministrações, nas suas mensagens, ele tá trazendo para o universo sagrado, universo santo, uma coisa que não é santificada. Ele está trazendo para o universo santo, posso dizer assim, usando lá aquelas citações do tabernáculo, do Santo dos Santos, que era o lugar onde só o sacerdote chegava. O nosso altar da nossa igreja, o púlpito das nossas igrejas, é a comparação perfeita do lugar santo dos santos, que é o lugar onde o ministro ministra a palavra de Deus, onde o pastor pastoreia as ovelhas, digamos assim, né? Não que só o pastor só pastoreie no altar, mas pastoreia num todo, mas é onde o pastor ministra para suas ovelhas, né? Então ele traz para o ambiente santo algo que não é santificado, algo que não é oferecido e ofertado a Deus como adoração. Fábio. Cara, o seguinte, a primeira coisa que eu discordo é essa história aí que Jesus não escutava hino, louvor, por causa que... É claro que ele não estava, não tinha MP3 naquela época. Mas é o seguinte, Mondinho. Só um adendo, irmão Fábio, para descontrair um pouco. Se me perguntarem assim, Jesus Cristo ouviria Jota Quest? Claro que não existia naquela época. Até a banda que existia lá na época, que era bem famosa, era Os Iscariotes. Exatamente por isso, pessoal, porque se vocês verem no Antigo Testamento, já existia a adoração a Deus através dos instrumentos e música e tudo mais. Tanto é que desde a época de Israel ali, eles louvavam com harpas, com tamborins e coisa e tudo mais. Já a questão dele pegar e levar esse tipo de música, eu já discordo pelo fato que o irmão Diego explicou muito bem da igreja ser um lugar santo, o altar ser um lugar santo. Pelo seguinte, às vezes a gente pode até dizer que a letra não tem tanta influência no sentido, mas às vezes as próprias pessoas que estão cantando ou que fizeram a letra não fizeram isso no intuito de agradar alguém, coisa e tal, fizeram já pra adoração a ídolo, coisa assim. E eu tenho relatos de uma música que eu não vou citar quem é, não vou citar o cantor, tudo mais por questão de ética, que ele fez uma música, todo mundo achava que era pra uma mulher e não era pra uma mulher. Opa, Fábio deixou aberto o mistério, amigo, ele não citou o nome do nosso cantor aí. Nós vamos ler aqui algumas opiniões. Vale lembrar, você que comentou, para concorrer à camiseta e mais a locação. Sim. Lembrando, a camiseta é um prêmio, a locação é outra. Não é a camiseta e a locação. Não. São dois prêmios distintos. Mas vale lembrar aqui para vocês que nós vamos citar que está concorrendo todos que participaram.
independente da sua opinião. Porque a ideia aqui é participar, é mostrar que você tem a sua opinião em determinados assuntos. É o momento onde o jovem cristão, né, Diego? Ele expõe a sua opinião daquilo que ele crê. E nós tivemos muitas colocações, olha assim, ó, que dá vontade de tirar o chapéu. Eu vou pedir pro Fábio escolher uma, a que chamou a atenção dele, que eu vou escolher uma aqui também, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar a opinião aqui da Juliana Ribeiro. E ela diz que discorda da opinião do pastor totalmente, até porque as músicas mundanas não têm suas letras para adorar ao Senhor, e sim ao próprio ser humano. Mas nós, cristãos, temos vários hinos que são inspirados por Deus e para adorar somente a Ele. E na Bíblia diz que não podemos adorar a dois reis, porque se agradamos a um, desagradamos ao outro. E com certeza que quem está com este pastor não está agradando ao nosso Deus. E ela até botou uma retórica aqui no final. E você, qual rei está agradando? Opa. Só faltou dizer assim, ó, fazer o apelo no final. Vai lá, Fabão, diz aí um que te chamou a atenção. Eu vou ler aqui do irmão Ezequiel, que mandou aqui pra nós através do Facebook do pastor Israel. Ele colocou assim, ó: como seitas e heresias que são abomináveis ao nosso Deus. Como posso concordar com isso? A Bíblia nos diz que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Outra coisa, como vamos um dia sentar na mesa do Cordeiro e cear com Jesus se não formos diferentes deste mundo? E tem mais, se nós trazemos esse tipo de letra e música para dentro dos nossos cultos, estaremos sendo convenientes com o mundo. Mas que nós cristãos possamos nessa última hora da igreja na terra não tentar imitar o mundo, imitar o fulano ou o ciclano, imitar a outra igreja, mas sim sermos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem mais uma aí, Fábio. Mais um? Vamos ver. Da irmã Jéssica, ali do Douradilho, esposa do irmão Caleb, ela colocou assim, ó: eu não acho uma atitude cristã, pois tem várias outras formas de chamarmos a atenção dos jovens do mundo e não nos igualando a eles, ou seja, não imitando a eles, ouvindo o mesmo tipo de música. Não é porque somos cristãos que não vamos poder pular, dançar e se divertir na presença de Deus, mas tudo com ordem e princípios cristãos. Acredito que quando falamos em ser diferentes, quer dizer que somos pessoas alegres, pois temos Cristo em nossas vidas e principalmente em nossos corações. Eu vou ler aqui também da Priscila. Pode. Só fazer um adendo aqui. Pode. Mandar um abraço para nossa ouvinte que está ouvindo, que é muito amiga da Raquel, a Isabela Salles. Ela comentou aqui no post que tu fez. E ela é amiga nossa, amiga minha da Priscila também. A gente até fez fotos do 15 anos dela, que foi faz um tempo agora. Um abraço para ela, então, meu e da Priscila. E por falar na Priscila... Ela falou assim, ó: Diego cantando, adorei. Muito obrigado pela falsidade. Não precisa, tá? Não precisa. Eu sei que eu não canto bem. Eu vou ler dois aqui, ó. O comentário da Priscila, que foi a primeira que publicou. Ela diz: acredito que existe hinos cristãos com o mesmo estilo. Não precisamos usar músicas que foram oferecidas ao inimigo para louvar a Deus. Temos louvores de vários segmentos que pregam e falam o nome de Deus. Essa ela botou duas hashtags aqui. Menos pagode. Vamos ler mais uma aqui, para acrescentar a nossa opinião. A opinião aqui, vamos achar aqui. A opinião da Ruth, lá do Sertão Santana. Minha opinião é esta: que não precisa de música para atrair os jovens, pois existem hinos que fazem isso. Temos que ser diferentes do mundo. Isso não significa ser careta ou quadrado. Então, concluo que não concordo com o pastor. Pastor Israel? Oi? Eu gostaria só de fazer uma colocação. Coloque. Não que a gente esteja... a gente não tem nada contra as bandas citadas que o pastor ouve. Sim. Colocou ali, que ele coloca nas pregações. Nem nada contra o Chico Buarque, nada contra o Jota Quest, nada contra o Coldplay em especial, né? Apenas a colocação que nós fizemos é que nós, cristãos, devemos fazer coisas que compactuem com a nossa religião, com a nossa cristandade, digamos assim. Ok. Né? Porque ser cristão é muito mais do que ir na igreja. Ser cristão é fazer aquilo
que nos leva e nos torna mais próximos de Cristo. Daí eu pergunto, em que edifica, e mais uma vez, eu não estou falando da qualidade, nem de gênero, nem de estilo musical, mas em que edifica nossas vidas nós ouvirmos músicas que não tratam de temas cristãos. Talvez alguém vai dizer, mas tem uma letra bonita, mas tem uma melodia bonita. Alguém pode dizer isso, mas eu gosto do estilo, eu gosto de rock, eu gosto de sertanejo, eu gosto de pagode, eu gosto de funk, eu gosto de qualquer coisa. Eu gosto de... sei lá. Eu gosto desses estilos musicais. Tecnobrega. O irmão Fábio acabou de me desconcentrar aqui falando que ele gosta de tecnobrega. Não. E a sacanagem maior eu não, exatamente, eu não disse que eu gosto, eu disse, vocês estavam falando, o pastor Israel tá quase engolindo o resto do chimarrão ali, meio sem querer. Existem pessoas que gostam de tecnobrega, nada contra também. Não, irmãos, mas o que a gente tava dizendo não como seria, põe na cruz em tecnobrega? A gente não é contra o estilo em si, não é questão de estilo, é questão da prática espiritual. Por exemplo, nós ouvirmos um louvor, um hino cristão, uma música gospel em si, normalmente as letras cristãs, elas falam, qual é o tema abordado numa letra cristã? A fé, o amor, a paz, os temas levados que a Bíblia nos apresenta, muitas vezes temas bíblicos, tem músicas que são transladadas da própria Bíblia, né? Os hinos da harpa são um bonito exemplo, que tem muitos hinos que são maravilhosos. Então nós temos opções de ouvirmos músicas que nos edifiquem espiritualmente também. Ok. Na minha opinião aqui, eu creio que concordo também com a maioria dos comentários que foram colocados, mas eu quero destacar algo, que a pessoa que procura recurso na música secular, como foi citado no caso do pastor, ela está dizendo o seguinte para os seus jovens, ela está dizendo que na sua igreja, ou no seu conceito que ele pensa, na sua ideologia, existe uma pobreza musical, para chegar ao ponto assim de manter, não é, determinadas bandas. O cara colocar no seu sermão uma banda, por exemplo, nada contra as bandas como foi citado, né, irmão Diego? Nada contra. Mas ele dizer assim que ele no seu sermão ele coloca trilhas de Coldplay tocando, é a mesma coisa que ele dizer assim que não existe nada melhor que Coldplay no meio cristão. É o que ele tá dizendo. Não existe nada melhor. A pessoa diz assim, que ele escuta a Jota Quest nas suas mensagens, né, toca a Jota Quest. Ele está dizendo para os seus ouvintes, para os seus seguidores, que não existe, não é, nenhuma banda cristã melhor do que Jota Quest. Exatamente. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele acaba empobrecendo o estilo musical cristão, colocando um meio separado. Ou seja, existem bandas seculares que são melhores. Até falando assim, musicalmente, de fato. Mas o que isso vai te enriquecer? No que isso vai te levar? E eu posso te garantir, cara, eu conheço banda assim, muita banda evangélica. Muita banda evangélica. E eu tenho certeza que muitas bandas assim, não perdem para muitas bandas seculares. E pelo contrário, ganham ainda em muita qualidade. Então eu acho que é uma pobreza espiritual de uma pessoa, na minha opinião. Eu acho que é uma pobreza espiritual, uma pessoa pobre, miserável, espiritual, de achar que o melhor produto está sempre na casa do vizinho. De achar que aquela síndrome da grama verde, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Sim. E na verdade não, muitas vezes a nossa grama é tão melhor quanto é que nem tu dizer para Deus assim, olha Deus, eu sei que o Senhor inspirou muitos cantores, eu sei que tu inspirou aí, vamos citar exemplos assim de bandas legais, Oficina G3, PG, Thales Roberto, Fernandinho, Anderson Freire, Fernanda Brum, Aline Barros. Olha, Senhor, eu sei que o hino deles são legais, são inspirados, que eles muitas vezes jejuaram, se consagraram para trazer uma mensagem para te adorar, para te exaltar, mas eu prefiro no meu sermão tocar Jota Quest. Que fez tocar música lá pra, sei lá. Faz músicas. Eu sempre digo assim, não é que não tem. Não é que não é que nem a gente tá citando aqui, a gente não tá ofendendo ninguém que gosta do Jota Quest. Mas a música do Jota Quest não tem um real sentido a não ser uma música romântica, uma música com letras que tratam de relacionamento, de coisa assim.
E a nossa música cristã, ela é um pouco mais profunda que isso. Ela trata de assuntos mais profundos, né? Ô, pastor Israel, eu tô fazendo aqui rapidamente, eu não quero demorar muito, e eu quero fazer um playlist rapidinho aqui de algumas músicas cristãs de gêneros totalmente diferentes, para mostrar que tem variedade de gêneros à escolha do pessoal. Eu vou fazer aqui rapidinho, me dá um minutinho, vai debatendo aí que eu já vou apresentar pros irmãos. Ok. Então olha só aqui, uma das opiniões assim que eu me agradei bastante foram duas. A primeira, que eu creio assim, que até citaram referências bíblicas, que foi a do irmão Ziel Felipe, lá de Mariana, e também ali do Rafael Camargo Epifânio, que o Oziel ele botou assim que: paz a todos. No presente século em que vivemos, temos visto muitas coisas que nos fazem ficar perplexos com o fato citado no texto acima. Mas ainda tenho minha opinião e não deixaria de expressá-la, sou totalmente contra. Em um mundo cheio de pecados, Jesus disse que aquele que é puro, purifique-se mais ainda, e aquele que é sujo, que se suje mais ainda. E acho que é isso, com tanto evangelho barato por aí, não é de se estranhar tamanha lama que certas igrejas estão se metendo, pois vivem um evangelho miojo, aquele de 3 minutos, e não vivem a plenitude de Deus em suas vidas, o verdadeiro evangelho, e tira as suas pessoas do mundo, como no livro de Judas, é que ele cita, né? O capítulo 1, do 7 até o versículo 13, você pode acompanhar. E a do Rafa, que é muito parecido com o que eu penso, eu acho errado. O pastor Lipão deve ter rasgado da Bíblia dele Mateus 5, 13 e 16. Ele até cita aqui, vamos citar para vocês: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Acredito que ele está querendo levar a igreja para o mundo, ao invés de trazer o mundo para a igreja. Diz que não podemos ser diferentes, mas Jesus foi igual ao mundo? Não. Não devemos nos espelhar, aliás, não devemos nos espelhar em Jesus para viver nossa vida terrena? Sim. Sendo assim, concluo acreditando que o Lipão e Jesus possuem opiniões diferentes e estou com Jesus. Eu também estou com Jesus hoje, tu, Fábio? Sempre. E só que aqui na Rádio Comunitária nós estávamos num tempo de recesso aí, parados, e a gente pensava: voltamos, não voltamos, voltamos, não voltamos. E aí Deus nos deu um empurrão lá, volta. E cá estamos novamente para transmitir esse programa para vocês.